gostaria de chamar todos bem-vindos para esse culto de 503 anos da Reforma Luterana, do 31 de outubro de 1517, onde Lutero pregou à porta da igreja de Wittenberg as 95 teses. Então nós queremos prestar culto a esse Deus, essa boa notícia que Lutero encontrou através das leituras bíblicas, o Jesus crucificado que recebe e perdoa os pecadores. Que vocês também possam se encontrar com este mesmo Jesus encontrado por Lutero em seu tempo. Assim nós iniciamos esse momento invocando o nome de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos a Deus, o nosso Pai, lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito, para que morresse por nós, tem compaixão de nós.
e por amor de Jesus nos conceda a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de Ti e de Tua vontade, a reta obediência à Tua palavra, a fim de, por Tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. Por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. Aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede, ó Senhor, a todos nós. Amém. Gostaria de convidá-los a nos achegarmos à leitura do Salmo, o Salmo de número 46, né? Convido a fazermos esta oração em conjunto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria os montes, se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz. A terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Segurança e paz, em Evangelho, perdão.
A epístola desse dia da reforma é o texto de Romanos, capítulo 3, versículos 19 a 28. Assim diz o texto bíblico. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Até aqui a leitura da epístola. A leitura do Evangelho, o texto de João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Assim diz o evangelista. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Até aqui a leitura do Evangelho. Gostaria de convidá-los a fazermos a nossa confissão de fé, baseada nas palavras do credo niceno. Logo após a cantarmos também o hino, o Castelo Forte ao nosso Deus, então a mensagem do nosso culto de reforma será pelo pastor presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Geraldo Schiller. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, porque em todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado,
que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada. Na angústia livra desde os céus nossa alma atribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força ardil sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. O mundo venham assaltar, demônios mil furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos do mundo opressor. Com todo rigor, julgado ele está, vencido cairá por uma só palavra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo sirva, proveito não lhes dá. O céu é nossa herança. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós quando vamos meditar sobre a Reforma Luterana. E nós vamos fundamentar esta nossa reflexão, primeiramente sobre o versículo 10 do Salmo 46, onde Deus nos diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus.
Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. E das palavras da epístola para este culto, Romanos capítulo 3, vamos destacar alguns trechos. O versículo 22, onde lemos: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Os versículos 24 a 26: Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. E no versículo 28 lemos: Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Jesus disse que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E ele disse também que são felizes aqueles que ouvem a sua palavra e aguardam em seu coração. Amém. No Salvador Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos tendo o privilégio de celebrar mais uma vez a Reforma Luterana. Estamos celebrando agora os 503 anos da Reforma Luterana. E essa está sendo uma celebração diferente. Estamos celebrando os 503 anos da Reforma Luterana em um tempo de pandemia. Por isso, nem todos estão conseguindo ir ao templo, nem todos estão conseguindo encontrar seus irmãos e irmãs na fé para este momento de gratidão, de celebração, de adoração do nome de Deus. Mas você sabia, querido irmão, querida irmã, que a Reforma Luterana, liderada por Martinho Lutero, aconteceu num tempo de pandemia? E talvez numa das maiores pandemias que a humanidade viveu. Foi uma pandemia que durou séculos e que levou a óbito milhões de pessoas, especialmente na Europa. Uma pandemia que fez com que as pessoas, toda hora, recebessem notícias de morte. Eram vilarejos inteiros que pereciam por causa da peste. Eram pessoas queridas, pessoas amigas, pessoas da família que adoeciam e morriam. Por isso, a realidade da morte estava estampada diante dos olhos de cada um dos habitantes daquela época. E foi nesse contexto que nasceu, se criou, viveu Martinho Lutero. Martinho Lutero era um homem que tinha muito, mas muito medo da morte. E como ele tinha sido criado num sistema rigoroso, com uma disciplina bastante forte, especialmente ele recebeu isso da parte da sua mãe, que era uma cristã fervorosa, mas que acreditava na doutrina das obras. Martinho Lutero, então, se esforçava muito, mas muito mesmo, para tentar agradar a Deus. Porque a pergunta que sempre de novo lhe vinha à mente era esta: e se eu morrer, Deus vai me aceitar? Se eu morrer, Deus vai me receber nos céus? Por isso ele se esforçava para fazer o bem, para tentar agradar a Deus, para se tornar digno, para se tornar merecedor da aceitação de Deus, para se tornar merecedor do reino dos céus. Mas o fato é que quanto mais ele se esforçava, tanto mais a sua consciência o atribulava. E certa vez, quando ele quase veio a óbito por causa de um raio, durante uma tempestade que caiu muito próximo a ele, ele fez um voto a Santa Ana e por causa desse voto, ele ingressou na ordem dos agostinianos, ou no mosteiro, da ordem dos agostinianos, para ali ficar recluso, para ali ficar isolado e tentar de alguma forma evitar o pecado e agradar a Deus.
Mas o fato é que quanto mais ele se esforçava, tanto mais a sua consciência o atribulava. E tanto mais ele tinha certeza de que ele estava em débito com Deus. E tanto mais a angústia e o terror se apoderavam de seu coração. Mas com 29 anos de idade, Martinho Lutero já era doutor em teologia. E ele foi convidado, então, para lecionar na universidade, para lecionar sobre a Bíblia, especialmente sobre os Salmos, a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Romanos. E à medida em que ele foi estudando a palavra de Deus, à medida em que ele foi lendo, ele foi compreendendo, iluminado pelo Espírito Santo, enquanto ele preparava suas aulas, ele foi compreendendo que não é por meio do seu sacrifício, não é por meio das suas obras que ele se aproxima de Deus, que ele agrada a Deus e que ele se torna merecedor da salvação. Martinho Lutero foi descobrindo exatamente o que diz esse texto. Ele foi descobrindo que alguém fez o que ele não pode fazer. Alguém cumpriu a lei que ele não consegue cumprir. Alguém pagou na cruz o que ele deveria pagar na condenação eterna. Martinho Lutero descobriu que há uma justiça conquistada por alguém que é dada ao pecador que crê. Ele descobriu exatamente o que diz o nosso texto, que é pela fé que Deus aceita as pessoas, pela fé em Jesus Cristo. Que foi Jesus Cristo quem morreu na cruz, depois de já ter cumprido a lei perfeitamente em lugar de todo pecador. Jesus Cristo morreu na cruz, substituindo todos os pecadores. Substituindo Martinho Lutero e cada pecador, cada ser humano que viveu, que vive e que viverá na face da terra. E que essa justiça de Jesus, conquistada na cruz, é dada graciosamente ao pecador por meio da fé. E Lutero descobriu isso especialmente baseado em Romanos 1,17, onde está escrito: o justo viverá por fé. Vocês imaginam, queridos irmãos, qual foi a transformação que aconteceu no coração, na mente, na alma de Martinho Lutero? Ele que vinha lutando com tanta bravura, com tanto empenho, com tanta dedicação para alcançar algo que ele jamais alcançaria. E de repente o Espírito Santo lhe mostra pela Escritura que tudo o que ele estava buscando já estava pronto. Já havia sido conquistado. E tudo isso lhe é dado pela fé. Conforme diz a Escritura, quem crer e for batizado será salvo. O medo deu lugar à coragem. A angústia deu lugar à alegria. E Lutero não conseguiu mais ficar dentro do mosteiro. Ele se sentiu motivado a sair do mosteiro, a ir para a rua, a ir para o mundo, a ir ao encontro das pessoas e proclamar esta boa notícia, anunciar esta boa notícia para as outras pessoas. Por isso ele escreveu as 95 teses, e no dia 31 de outubro de 1517, fixou essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Mas ele não fez apenas isso. Ele imediatamente começou a pensar na tradução da Bíblia para a linguagem do povo. Ele escreveu os catecismos, ele escreveu muitas obras, fez pregações, palestras, aulas, e até durante o almoço ele reunia pessoas para falar desta verdade, de que em Jesus há perdão, em Jesus há salvação, em Jesus a vida eterna. Pela fé em Jesus Cristo, podemos ter a certeza de que Deus caminha conosco aqui neste mundo, nos cuida, nos ampara, nos dirige, nos protege. E que, quando terminar a nossa vida aqui, Ele nos recebe em seu reino glorioso no céu. E à medida em que esta mensagem foi chegando às outras pessoas, também aconteceu no coração dessas pessoas a mesma transformação que aconteceu no coração de Martinho Lutero. E assim esse processo que Deus iniciou no coração de Martinho Lutero foi
crescendo e foi alcançando outras pessoas, porque Deus foi agindo em muitos corações. Corações de pessoas simples, de príncipes, de autoridades, e essas pessoas se uniram a Martim Lutero, e assim aconteceu o movimento da Reforma, que foi assim fechado, né, que foi coroado em 1580 com o lançamento do Livro de Concórdia, que nós temos o privilégio de ter em nossas mãos até hoje. Mas esse processo não terminou ali em 1580. Ele foi indo adiante de coração em coração. E a Europa e outros continentes receberam essa notícia. E o mundo não era mais o mesmo. O mundo passou a ser diferente. Houve progresso em todos os campos, na educação, na tecnologia, na ciência, na produção de alimentos, enfim. A modernidade começou a se mostrar. Porque as pessoas deixaram de ser medrosas, as pessoas deixaram de ser acanhadas, as pessoas deixaram de estarem apavoradas e agora livres desta opressão. Estavam motivadas a viver a sua fé, a viver a sua relação com Deus, a viver a sua relação com o próximo. E isso fez com que a humanidade superasse todos aqueles efeitos da pandemia, toda aquela era de trevas que ela estava vivendo, toda aquela dificuldade na qual ela estava mergulhada há séculos. Queridos irmãos, nós estamos vivendo de novo uma pandemia. Evidentemente, muito menor do que aquela que ocorreu nos tempos de Lutero. Mas nós vemos de novo uma humanidade amedrontada, nós vemos de novo pessoas assustadas, nós vemos pessoas não querendo sequer ir aos templos porque estão com medo, nós vemos pessoas se isolando, nós vemos pessoas com síndrome de pânico, nós vemos pessoas com ansiedade, nós vemos pessoas com muitas preocupações, enfim, com muitas dificuldades. E esta mensagem que Deus trouxe de volta através da Reforma Luterana é a mensagem que a humanidade precisa ouvir nesse tempo de pandemia e em todas as épocas. Esta é uma mensagem que faz com que as pessoas sejam libertadas de tudo aquilo que oprime elas, de tudo aquilo que amarra as pessoas, de tudo aquilo que faz com que as pessoas não reajam e não sigam a sua caminhada. Esta é uma mensagem que mostra que tudo que o ser humano não conseguiu e não conseguirá fazer, Deus em Cristo Jesus fez. E esta obra de Deus em Cristo Jesus é plena, é perfeita, é completa, é total. E quem crer nesta obra pode ter a certeza absoluta do perdão e da vida eterna. Quem olha para a cruz de Jesus, quem olha para o Filho de Deus que foi sacrificado na cruz e confia que aquela obra foi em seu lugar, pode ter a certeza absoluta do perdão e da salvação. Por isso, queridos irmãos, que nós celebremos esse tempo de reforma nesse espírito. Não num espírito derrotista, não num espírito pessimista, não num espírito de que nós estamos sós, abandonados à nossa própria sorte e como se as coisas dependessem de nós. Vamos celebrar esta reforma, esse tempo de reforma, no espírito da reforma, no espírito da palavra de Deus, reconhecendo o que diz Deus no Salmo 46, versículo 10. Parem de lutar. Parem de agarrar-se apenas nos seus próprios esforços, nos seus próprios méritos, na sua própria capacidade. E fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações. Eu sou o Rei do mundo todo. Martim Lutero lutava com as suas próprias armas. E quando ele conheceu a graça de Deus, ele desistiu. Ele parou de lutar com as suas próprias armas. E se agarrou nas armas de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E aí a vida dele ficou totalmente diferente. E é isso que Deus está dizendo para nós hoje. Parem de se agarrar em vocês mesmos. Parem de confiar nos seus próprios recursos. Parem de pensar que os recursos humanos, que são muitos hoje, vão resolver todos os problemas de vocês. Podem sim resolver os nossos problemas temporais.
Mas os nossos principais, os nossos grandes problemas, os recursos humanos não resolvem. Mas Deus resolveu em Cristo Jesus. E isso Deus nos mostra também de forma bem clara aqui na epístola. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salvou. Escuta bem, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Querido irmão, quero convidar você a confiar nessa palavra. Pare de lutar com as suas próprias armas e apegue-se naquilo que Deus em Cristo Jesus nos oferece. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade. E ele diz também no Evangelho de hoje: conheceis a verdade, ele é a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade e ele nos liberta. Ele de fato nos liberta. Creiamos nesta palavra. E vivamos a reforma luterana neste finalzinho de outubro, no mês de novembro, que inclusive nós vamos comemorar o dia dos finados. Neste resto de ano, no Advento, no Natal, durante toda a nossa vida, vivamos essa nova realidade que a reforma luterana trouxe para nós. Eu e você, nós somos herdeiros da reforma luterana. E não somos herdeiros apenas para mostrar o livro de concórdia para as pessoas, ou para participar de um culto dentro de uma liturgia luterana e cantar hinos luteranos. Nós somos luteranos especialmente para no nosso dia a dia, com a nossa postura, com a nossa fé, com a nossa confiança, demonstrar ao mundo, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de viver, que em Cristo Jesus Deus nos aceita, Deus nos acolhe, Deus nos perdoa, Deus nos salva, Deus nos apacenta, Deus nos guia. E Ele só permite que aconteça conosco aquilo que é para o nosso bem, para a nossa felicidade e para a honra e glória dEle. Por isso, queridos irmãos, feliz tempo de reforma para você, feliz tempo de reforma para mim. Que esse seja um tempo em que Deus reforme o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver, a nossa postura diante de todas as coisas, inclusive diante dessa pandemia. Que nós continuemos a nossa vida com o cuidado, com a obediência às autoridades, mas com a confiança, com a esperança, com a alegria e com o entusiasmo de Martinho Lutero. Aquele entusiasmo que ele manifestou ao escrever o hino Castelo Forte, especialmente na última estrofe, quando ele diz: se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá. Proveito não lhes dá. O céu é a nossa herança. Que você também possa viver os seus dias, especialmente nesse tempo de pandemia, todos os seus dias, nessa certeza, nessa perspectiva de uma caminhada com Deus aqui neste mundo e que vai culminar, que vai se tornar plena no céu. Que Deus conceda essa fé para mim e para você, em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Convido-nos a chegarmos a Deus em oração. Ó Senhor Deus, nosso Pai Celestial, que após longos séculos de trevas espirituais, nos libertaste dos laços do erro e da tirania de preceitos humanos. Damos graças a Ti com sinceridade pelas testemunhas fiéis que usaste para restaurar o Evangelho de Cristo na Tua Igreja. Louvamos-te igualmente por haveres determinado que esta abençoada luz brilhasse até os nossos dias, de modo que agora conhecemos as sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, nosso único mediador.
no qual te adoramos em espírito e em verdade. Rogamos-te que defendas a tua igreja contra todos os seus inimigos e que não consintas que o teu rebanho seja espalhado ou que lhe falte o rico alimento da tua palavra e dos sacramentos. Busca e salva os perdidos, todos os que se extraviaram nessa caminhada. Preserva pura a tua palavra entre nós e a administração correta dos teus sacramentos, do batismo e da Santa Ceia. Aparta nosso coração de doutrinas falsas e ilusórias e conserva-nos firmes em tua graça e verdade, para que não usemos mal a maravilhosa liberdade para a qual Cristo nos libertou e não causemos danos à nossa alma, nem sejamos escândalo para a tua igreja. Fortalece-nos pelo teu Espírito Santo, para que perseveremos na confissão da tua palavra, andemos de modo digno do Evangelho. Só assim poderemos glorificar o teu santo nome pela pureza de nossa vida e firmeza de nossa fé até o dia em que o Senhor nos chamar. Concede-nos então, por tua graça, a vida eterna. A ti, Pai, Filho e Espírito Santo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Também convido a nos achegarmos e fazermos em conjunto a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês que pôde ouvir esta boa nova que Lutero encontrou, que vocês recebam a bênção desse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Canto crente luterano, canta a Deus, ele agradece o conforto soberano que a nós todos oferece. Nas sagradas escrituras devolvidas ao seu povo, libertando de amarguras neste tempo livre e novo. O Evangelho da alegria entre nós seja anunciado, revelando um novo dia ao que geme no pecado. Bons herdeiros da reforma, ó Senhor Jesus, sejamos, e na vida fé por norma, Escritura só tenhamos. Pela Igreja restaurada na pureza primitiva,
seja aos povos proclamada esperança certa e viva, nela encontre lenitivo alma aflita e dolorida. Dá-nos, pois, ó Cristo vivo, junto a ti bendita vida.